Olá, seja bem-vindo a mais um Diz Aí. Hoje nós vamos conversar sobre internet das coisas. E o meu convidado é o Paulo Spaccaquerci, legítimo italiano, só que a minha pronúncia não está muito boa, mas ele vai contar para a gente como é que fala o nome dele direito e vai contar também a história da Associação Brasileira de Internet das Coisas, da qual ele é presidente. Paulo, seja muito bem-vindo ao Diz Aí, um prazer ter você aqui com a gente. E eu queria que você se sentisse bem à vontade para conversar com a gente hoje aqui. Sem dúvida, Flávia, eu que agradeço o seu convite. Prazer estar conversando com você, conversando com o seu pessoal, para poder explicar um pouco da BIM. Mas só para reforçar, meu nome é Paulo José Spaccaquerci, como você mesmo disse, pronunciou direitinho. E no mercado o pessoal me conhece por Paulo Spacca, eu acredito que por razões óbvias, não? E a ABINC é a Associação Brasileira de Internet das Coisas. Ela foi fundada, iniciada em 2015, mas recebeu o seu CNPJ em 2016, bem no início de 2016. E de lá para cá, a gente tem trabalhado muito forte nesse ambiente de internet das coisas, né? O nosso direcionamento inicial, e até hoje é assim, nós trabalhamos por 4 grandes pilares para nortear a associação. O primeiro deles é o pilar de pesquisas, como é que as universidades estão trabalhando, olhando toda essa parte de internet das coisas, o que faz, o que não faz, os alunos e assim por diante. E institutos de pesquisas também. O segundo pilar, muito importante, óbvio, né, é o mercado. Como é que esse mercado está, o que acontece, o que ele está demandando, o que a gente pode devolver para o mercado de soluções através dos nossos associados ou não, e assim por diante. Terceiro pilar é o pilar do governo. Nós participamos ativamente no governo, no Ministério de Comunicações e no Ministério Antigo de Ciências e Tecnologias e Comunicações, famoso MCTIC, esse último C que saiu para virar Ministério de Comunicações, e lá, em 2016, se iniciou também, final de 2016, o desenho do Plano Nacional de IoT, que culminou em 2019, onde que nós da BINC, eu particularmente, junto com outras pessoas da BINC, estivemos em Brasília escrevendo, ajudando a escrever, palpitando nesse plano, e que, em paralelo a esse plano, o deputado Vitor Lippe, que estava junto sempre conosco, que acabou culminando com a isenção dos projetos de IoT que teve no final do ano passado, que está valendo nesse ano, durante 5 anos. Então, essa atuação nossa na parte do governo ela é muito importante para trazer uma visão do governo, e não só no Ministério de Comunicações, mas também na Anatel, como é que estão funcionando agora com o negócio de 5G, como é que vai ficar esse mercado, né? E a gente sempre está recomendando alguma coisa, dando palpite em outros, como uma associação mesmo tem que fazer. E o quarto pilar, não menos importante, é o pilar da educação. Nós sabemos que a mão de obra no mercado está cada vez mais difícil, toda essa internet está demandando uma mão de obra um pouco mais especializada, e isso a gente tem como obrigação formar esse pessoal. Então, nós temos uma plataforma EAD, na qual temos alguns cursos disponíveis. Eu estou falando que temos alguns cursos porque eles não estão disponibilizados, até porque no dia 9 de abril, já fica aqui um aviso, 9 de abril é o Dia Internacional do IoT. Isso é uma comemoração mundial. A BINC é a embaixadora no Brasil sobre o IoT Council lá na Inglaterra. Nós falamos o dia inteiro sobre IoT no dia 9, o dia inteiro, pode dizer, mas depois do almoço até umas 8 horas da noite, e cada um que vai lá e fala alguma coisa, e nós temos algumas surpresas para esse ano. Então, dia 9 de abril, já estou fazendo aqui um comunicado para todo mundo aí. Quem quiser participar, como é que faz?
Vai Entra no... entrar, vai estar no site, vai ter um monte de coisas acontecendo, um monte de informações, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, tá tudo lá. Eu te passo também, viu, Flávio? Não se preocupe. Tá bom. Esse você passa para o Quero seu pessoal participar. todo. É A lógico, gente tem que divulga. participar. E como são diversos temas, isso vai acontecer durante o dia, então tem gente que entra, sai da plataforma que nós vamos usar para fazer esse trabalho. Fizemos isso ano passado, foi muito legal. Bom, enfim, eu dei o direcionamento do que a BIM trabalha. Mas quando você fala de IoT, a primeira pergunta que se vem assim, falando assim, poxa, afinal de contas, alguém pode me dizer o que é IoT? Né? Acho que essa é a grande pergunta, né? Eu não sei se isso é muito claro para todo mundo. O que é uma internet das coisas, né? Para todos os efeitos, a internet das coisas ela assim, são vários equipamentos, vamos chamar assim, que a gente chama de device, representam um mundo totalmente conectado, certo? É onde diversos hardwares, como a gente chama, que está conectado com alguma coisa, então é uma rede de sensores, vamos chamar assim, desenvolvidos especificamente por um objetivo de negócio, e aí você combina esses softwares e hardware, que, de alguma maneira, estão emitindo algum tipo de sinal, que a gente chama de dados, e que se conecta com a internet, e daí é transferido para um outro local. Esse local pode ser um banco de dados, esses dados são armazenados. Daí, você, através de aplicativos, você obtém valor para o negócio. Então, essa é uma visão de internet das coisas. Você tem aí um grande guarda-chuva, que a gente chama que é um bloquinhos de tecnologias que você tem que ir montando para chegar na sua internet das coisas. Dito isso, vem a primeira pergunta. Qual o sabor de IoT que eu quero falar? Como assim, qual é o sabor? Porque se eu for falar de IoT no agronegócio, eu tenho que ter um discurso específico para agronegócio e tecnologias que são aplicadas para aquele negócio. Se eu for falar de IoT na área de saúde, é totalmente diferente desse IoT de agro que eu acabei de dizer. Se eu for para manufatura, idem. Se eu for para cidades inteligentes, mais ainda. Então, você tem segmentos de mercado, que a gente chama de segmentos verticais da economia, né? E, para isto, o que a BINC fez? Ela criou grupos de trabalho, que na realidade são comitês de trabalho, trabalhos esses que são dedicados para explorar esse tema, que é do comitê. Então, o comitê de agro, só pegando o exemplo, você tem lá pessoas que são do agro, que conhecem agro, mostram as dificuldades, o comitê vai para o mercado para escutar o que o mercado está demandando, para trazer internamente, para a gente buscar uma solução para devolver para o mercado, que esse é o papel nosso, e daí gerando conteúdo, gerando webinars de ensinar esse pessoal do que está acontecendo, mostrar casos, que isso é mais importante, para o pessoal sentir que a coisa é verdadeira, que a coisa funciona, né? Então, esses comitês, eles trabalham com pessoas especializadas no assunto. Uhum. Então, por exemplo, no comitê de auto e mobilidade, o presidente, aliás, cada comitê tem um presidente e um vice. Né? A gente chama de líder, mas é um presidente e o vice. É uma pessoa da área, no caso do comitê de auto e mobilidade, é uma pessoa da Volvo, conhece muito bem o que está acontecendo, tanto na parte de carros elétricos como mobilidade de uma maneira geral. Tem gente da Mercedes, tem gente da Volkswagen, tem gente da Bosch. Então, esse pessoal trabalha junto para mostrar para o mercado o que está acontecendo. Então, isso é só um exemplo. Pois bem, você tem aí o que a gente chama os comitês verticais. Entretanto, você precisa de comitês que permeiam esses outros comitês verticais, que são comitê jurídico, para discutir LGPD, discutir tributação, discutir toda essa parte legal que o IoT está movimentando. Você tem um comitê sobre redes. Como é que eu encaro o 5G? Como é que esses sensores que estão agora emitindo sinais, e aí você precisa cobrar isso? Mas peraí, então chama o jurídico aqui para nos ajudar a entender a lei, que, aliás,
como eu disse, já foi revogada durante 5 anos para a gente ter os projetos melhores. Então, tem o comitê de rede, jurídico, comitê de segurança, como é que as coisas vão funcionar daqui para frente. O Paulo, diga. Desculpa te interromper. A gente Fala. pode, assim, em termos práticos, né? A gente pode dizer que a IoT já faz parte da nossa sociedade. Não tem a menor dúvida. Não, É que não a tem gente não como a percebe. gente. Porque seja mesmo quando a gente está falando de fábricas inteligentes, ou ainda do consumo, né, final do usuário de um determinado produto, a gente vai encontrar IoT. Por exemplo, Não tem a dúvida. Vou dar aqui um exemplo para o povo conseguir tangibilizar um pouquinho mais. Se eu tenho uma Smart TV, eu tenho um produto que usa tecnologia de IoT. Você tocou num ponto bastante interessante que eu ia chegar lá, né? Que o IoT traz esse mundo totalmente conectado, inteligente, né? Com todas as possibilidades de eficiência, novos negócios, mas ele traz o seguinte, um conceito muito novo, que é digitalização. Tudo é digital. O IoT faz tudo virar digital. Você falou da sua televisão, que não era digital, virou digital. Por quê? Porque ela está conectada na internet. É um exemplo que eu brinco muito, é o caso de uma cama de hospital que é sensorizada para saber como é que esse paciente está se movimentando, se ele está tendo uma respiração correta e assim por diante, que vai lá atrás, o enfermeiro que tem um painel, vai enxergar o que está acontecendo com aquele paciente sem ter que ir até o quarto. Por exemplo, isso é um caso bastante comum hoje em dia. Outro que eu brinco é o seguinte, eu posso ter um colchão sensorizado, aí eu falo assim, mas o colchão está sensorizado? Tá. Para eu saber como é que eu estou dormindo, para poder ter depois um tratamento, seja de apneia, seja lá o que for, para você ter uma vida melhor no sono. Então, são N casos que a gente poderia citar aqui, mas essa cabeça, como você citou, do digital, hoje o físico se transforma no digital. Esta é, vamos dizer, o grande momento do IoT. Momento não, essa é a realidade. Eu digo que o IoT é o pai, ou é o coração da digitalização. Entretanto, o coração do IoT é a conectividade. Nada sobrevive sem conectividade. Sim, porque é o que faz funcionar essa rede de comunicação, né? E aí você comunica o que você quiser, como você quiser. E aí o pessoal vem falar, não, nós estamos na transformação digital. Realmente, nós sempre estivemos numa transformação digital. Se a gente parar para pensar, lá atrás você tinha o relógio de ponteiro, de uma hora para outra ficou com o relógio com o número aparecendo, digitais, né? Mas o que acontece que o IoT deu foi um impulso que estava, vamos dizer assim, armazenado, onde que as tecnologias que também estavam ainda não no ponto certo para alavancar, por exemplo, inteligência artificial, que é uma coisa que se fala muito hoje em dia, ela tem mais de 50 anos, mas ela passou a ser uma coisa mais aceitável e usada porque a própria tecnologia permitiu, e esse IoT fez com que essa inteligência passasse a ser uma coisa mais comum, né? Passou a ser comum. Então, as informações hoje passaram a ser melhor trabalhadas, porque você tem uma inteligência controlando isso. Só para citar um pouquinho, depois você poderia falar até de blockchain, outras coisas mais. Mas o importante é você olhar isso. E os números são agressivos. Os números de crescimento são agressivos. Tem coisas aí... 2019 todo mundo fez previsões para 2025, mas com a pandemia quebrou as pernas de todo mundo, né, nessas previsões. Mas teve uma coisa que foi muito importante que aconteceu. A pandemia tirou da gaveta uma série de projetos que estavam parados e começaram a funcionar.
por exemplo, telemedicina, que era uma coisa que todo mundo ficava, não vou fazer, não vou fazer. Hoje, se você falar que não tem telemedicina, os caras dá tremedeira, porque todo mundo hoje faz isso. E era uma coisa que estava parada com a burocracia, passou a ser uma necessidade, né? E essa E eu, necessidade... eu acho assim, nesse caminho que você está falando, também acabou fazendo com que algumas empresas que tivessem ainda assim um pouco resistentes ou não querendo fazer um investimento tão grande em tecnologia, se viram obrigadas de uma hora para outra ter que incorporar isso no seu escopo de trabalho, né? Porque, por exemplo, empresas que não tinham rede em nuvem, que não conseguiam ter ali toda uma operação de mapeamento de processos em sistema, ainda vivia muito ali numa base de memória do funcionário. Isso aí, Você se tocou em você... dois pontos. Dois pontos. Quer dizer, o que nós estamos vendo é que esse momento que está se passando, não só por causa do Covid, mas o IoT em si, é uma oportunidade, talvez, sem precedente para as empresas repensarem quase tudo. Né? Empresas grandes que precisam evoluir, e que o IoT está forçando essas empresas a buscarem um novo modelo de negócio, um novo modelo que deixou de ser centrado em produtos, como nós estávamos falando, e passa a ser um modelo centrado em serviço. E aí a cloud faz um papel muito forte nisso. Então, o que significa isso? É um exemplo que eu costumo dar, é o seguinte: eu não compro mais ar-condicionado, eu compro refrigeração. Aí o pessoal, como você compra refrigeração? Eu venho uma empresa que instala o ar-condicionado para mim, faz tudo e eu pago pelo uso. Então, é o físico passando a ser digital. Então, isso é muito importante. Mas você tocou no outro ponto, que é a mão de obra, né? As pessoas não estão preparadas para isso. Como é que você pega numa grande empresa e evolui seus funcionários, seus colaboradores, para um patamar que eles possam acompanhar essa evolução? Esse é um desafio muito grande. Esse é um desafio enorme. Você precisa requalificar os colaboradores, mudar de posição. A empresa está mudando a forma de olhar. Antigamente, você vai numa fábrica, o pessoal vinha com uma tabuinha para marcar o que estava acontecendo na fábrica. Hoje, tudo é colocado não só num tablet, mas colocado num painel e todo mundo fica sabendo o que está acontecendo ali na máquina, de forma preditiva, né? De forma que você vai antecipar problemas. Essa pessoa que antigamente só marcava isso, ele vai ter que ser requalificado para fazer outra coisa dentro da empresa. Ah, mas vai perder o emprego? Sem dúvida, pode acontecer que perca o emprego. Se não Isso é se natural. adaptar, vai, É né? natural. É natural. Você é bem da área financeira, deve lembrar muito bem quando os bancos colocaram os ATMs, ou as caixas automáticas, né? Um monte de caixa deixou de existir dentro do banco. Hoje eu te pergunto, quem é que vai para banco fazer alguma coisa? Pois é, eu não sei quem, mas que eles estão sempre cheios. Como é que é? Eu não consigo entender quem é que vai para banco, mas que quando a gente passa na porta tem aquela fila, às vezes, assim, né? Aí você fala assim, o que está acontecendo? Eu falo, estão dando dinheiro ali? O que é aquele povo na porta do banco? Mas ainda tem um pessoal resistente que precisa ir para o banco. E eu acho que tem aí também uma questão de gestão. Tem alguns processos que ainda prendem o cliente à agência bancária, né? Que é uma questão de tempo, porque do mesmo ponto que a gente tem uma tendência ainda mais com o Pix, ao aumento das fintechs, a gente tem aí um movimento paralelo que é dos bancos se fintechizarem, né?
Na realidade, não só banco, mas essas grandes empresas, com toda essa tecnologia que nós estamos falando, com todo o IoT que está sobrevivendo, eles vão ter, por razões de sobrevivência, eu vou chamar de startup, mas são empresas especializadas em volta dele, como satélites, né? A grande empresa tem em volta deles essas empresas menores para atender coisas que demoraria muito tempo para ele ter uma resposta para o mercado. Então ele precisa de uma startup ou uma empresa tech qualquer para responder para ele uma necessidade que o mercado está dando e ele não tem condições de resolver, porque tem que pedir aprovação para a matriz, que ele não vai ter tempo para fazer, os compliances, então ele compra isso. O banco está indo para o mesmo caminho. O banco está indo para o mesmo caminho. É uma integração com um ecossistema, né, de inovação. Perfeitamente. Então, assim, mercado e sistema e ecossistema se falando totalmente. Você tem ali mecanismos de inovação aberta, né? Movimentos de spin-in, spin-off que as empresas podem fazer para acelerar o seu crescimento, a adoção de uma nova tecnologia ou de uma inovação. Então, hoje é muito importante que os gestores estejam atentos a isso, né? Que não é só o caminho do PDI interno. Eu diria para você que o gestor hoje ele não sabe para que lado correr quando o negócio está. Porque, não desmerecendo, pelo amor de Deus, ninguém, mas é difícil, porque praticamente você tem que pegar a pirâmide de poder dentro da empresa e virar ela de ponta cabeça. Porque você precisa ouvir o que embaixo está acontecendo para saber como é que você vai dar uma resposta. Do mesmo lado, você precisa ouvir o famoso customer experience, quer dizer, qual é a experiência que você tem do seu cliente para você trazer para dentro para dar essa resposta. Senão o seu concorrente vai fazer isso igual. A IoT resolve muito dessas informações, muita coisa. Que é o que eu te falei, você recolhe dados aqui, mas vai lá na frente, através de um banco de dados, através de uma inteligência artificial, você cria um aplicativo que vai te dar algumas respostas para o seu negócio. Né? E não importa se você tem filial aqui em São Paulo, no Rio ou no Pará, não importa. Você vai resolver isso olhando esses dados, né, que é onde você vai poder fazer todo esse trabalho de análise. Então, tem muita coisa. Parece que é assustador quando a gente começa a falar assim, mas não é nada assustador, muito pelo contrário. É a gente pensar um pouco mais fora da caixa, a gente pensar de forma diferente, e é exatamente essa transformação digital está fazendo. Pensar de forma diferente. E se você pensar do mesmo jeito que você sempre pensou, você não está evoluindo. É mais ou menos isso, né? Para haver progresso tem que haver mudança, né? E mudança de pensamento e de visão também, para você sempre poder melhorar. E assim, infelizmente, o nosso tempo está terminando, mas assim, você tocou num ponto que eu costumo dizer que o ser humano tem um espaço no mundo que ele está sendo obrigado a assumir o espaço de humano. Porque a gente, por muito tempo, acabou fazendo um trabalho braçal, uma questão de evolução da humanidade, né? De aprendizado. E agora, né, a gente está sendo... Totalmente normal. Está sendo empurrado para a parte que é nobre do ser humano, né? Eu diria que nós não somos... É que a tecnologia ficou um pouco mais rápida do que o normal, né? Do que vinha acontecendo. Sim, e ciclos mais curtos de inovação, né? Os ciclos estão mais curtos, não tem a menor dúvida. Às vezes é difícil todo mundo absorver tudo que acontece. Né? Graças a Deus, a gente está numa posição que está podendo enxergar aqui ou ali, mas mesmo assim a gente não tem resposta para tudo. A gente tem um direcionamento para um lado, direcionamento para o outro, consegue dar um norte para algumas empresas, dar algum norte para pessoas que querem procurar um caminho de falar assim, professor, o que eu faço? Qual o curso que eu devo fazer? Eu dei não sei se eu vou fazer uma propaganda aqui, eu dei um MBA que eu dei lá para
para a PUC do Rio Grande do Sul, até hoje o pessoal me pergunta, e aí, professor, o que eu faço? É muita informação ao mesmo tempo. Absorver tudo isso é difícil, mas a gente está convivendo, vai fazer o quê? Quem é que algum tempo atrás ia ter noção que você agora ia ter o seu banco no celular? Só para citar aqui que nós estávamos brincando nos bancos. Quem é que pensava nisso? Ninguém. Isso veio muito rápido. Ou você trabalha. Agora vem o Pix. Ou você tem Pix e você não faz o Pix. Então, essa é a tecnologia que nós estamos vivendo. Faz parte do nosso dia a dia agora. Infelizmente ou felizmente, vamos fazer o quê? Eu particularmente, acho felizmente. Eu também, mas eu sou suspeito. Eu também sou suspeita, né? Afinal de contas, a gente trabalha nessa área e a gente vive isso no dia a dia. Mas eu acho isso muito salutar, porque imagina uma pessoa que faz um trabalho braçal, operacional, uma rotina, como que isso não embrutece essa pessoa, né? Você fica ali limitado a um olhar, enquanto que, quando exige da sua mente, te abre oportunidades de novos aprendizados, de novas conquistas, né? A gente pode fazer diferença. Isso é muito bom, isso estimula o ser humano, né? Novos desafios. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta disso. Não, você já ouviu falar, não, eu sempre fiz assim. Né? Mas esse é um lado de resistência que a pessoa tem que trabalhar, porque isso não é o normal, mas não é o normal. Quer dizer, é o comum, mas não é o normal, né? Querer ficar na zona de conforto, na acomodação, isso sempre deu certo dessa forma. É o medo de sair da zona de conforto, mas eu acho que, vamos dizer assim, o que você faz, o que nós fazemos na associação, é exatamente esse trabalho de provocar as pessoas para mostrar essa realidade, para ela se posicionar. Eu acho que isso é o mais importante. O trabalho que você faz, o trabalho que a gente faz, é posicionar as pessoas, porque, olha, se você não se posicionar, assim, é uma avalanche de coisa nova que está acontecendo. E essa avalanche não aconteceu agora. A diferença é que agora ela está mais rápida. Sim. Essa é a diferença, porque lá atrás, eu sempre brinco, na primeira revolução industrial, quando deixou de ser, ou quando veio a eletricidade, as máquinas passaram a ter eletricidade, o que aconteceu com todo aquele pessoal que ia lá na rua apagar o lampião de gás e agora vai ter energia elétrica? Esse cara perdeu emprego, não é isso? O cara que ia apagar o lampião de manhãzinha cedinho, e a rua... Agora é luz elétrica, como é que faz? Essa é só uma brincadeira que a gente faz. Pessoal, só que hoje, assim, o que nós estamos falando agora já mudou amanhã. Já. Porque a tecnologia está muito rápida. E eu não vou querer aqui falar de outras coisas que estão acontecendo quando se fala de computação quântica, que aí o negócio passa a ser mais... A gente vai aguardar computação quântica para nossa próxima conversa, hein? Já está aqui prometido. Olha, eu nem falei do 5G que está aí bombando em cima da gente, até metade do ano deve estar no meio aí. Isso que eu ia falar, o 5G já é quase que uma realidade, né, Paulo? Acho que vamos deixar bem claro, só para terminar aqui a nossa conversa, senão a gente vai o dia inteiro. O 5G, tem que ter em mente uma coisa, 5G não é telefonia, 5G é conectividade. Vamos pensar dessa forma, para poder fazer sentido para as coisas. 5G ele vem apoiar uma série de coisas dentro do IoT, vai fazer com que o IoT dê esse upgrade para novas soluções, carro autônomo, cirurgia à distância, tudo isso daí. Mas não é para a gente ter telefone 5G, não, hein? Eu acho que vou deixar isso bem claro. Tá? Não que não possa ter telefone 5G, mas... Vai ter, mas... Vai ter, mas o objetivo é conectividade. É isso mesmo. Que é o que é o coração do IoT, né? Paulo, muito obrigada.
Vou te pedir uma coisa. Quando os seus alunos, as alunos ligarem falando o que eu faço, professor, agora, você fala assim, procura o Diz Academy, porque lá eles te Já dão um anotei. treinamento, Acabei de te anotar. ajudam os gestores a pensar em inovação e sustentabilidade. Então, querido, muito obrigada. Foi um prazer falar com você. Já estou aqui agendando a nossa conversa sobre computação quântica, que é um Fica à tema vontade. incrível. Fica à vontade. É um prazer falar sempre de toda essa parte de IoT, a BIM, o que o mercado está fazendo. É sempre prazeroso para mim, ainda mais com você, Flávia, com todo o seu distrito aí de inovação e sustentabilidade. E só vou dizer, para finalizar, dos 17 Objetivos de Desenvolvimento de Sustentabilidade da ONU, que você sabe muito bem, daqueles 17, 80% o IoT complementa, atinge e resolve. Né? Então, isso daí é uma coisa que é muito importante para todo mundo ficar sabendo, o quanto a IoT também tem esse lado de sustentabilidade. Eu agradeço de coração o seu convite, fique à Eu vontade, que estou à agradeço. disposição e vamos para a próxima, né? Forte É abraço. isso aí. Obrigada, grande prazer ter você aqui com a gente. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso papo. Foi muito bom a gente poder ter esse tempinho aqui para falar um pouco sobre o IoT, que é tão importante hoje nas nossas vidas, né? Tão presente, e espero que a gente possa ter esclarecido algumas dúvidas. Muito obrigada pela sua audiência e eu espero vocês na nossa próxima edição do Diz Aí. Até mais!